descobri um jeito da gente utilizar o modelo Qwen 3.8 Max e o modelo DeepSeek V4 Pro de forma 100% gratuita, utilizando o Hermes Agent. Mas não só isso. Ao invés de eu só mostrar para você como é que você coloca esse modelo lá, eu vou te ensinar também como é que você instala uma VPS para que você consiga, por exemplo, utilizar aí o seu Hermes Agent para fazer automações no WhatsApp, no Telegram, qualquer outra coisa que você quiser. Se você quiser entender, você vai ter que, obviamente, ficar comigo até o final desse vídeo. A gente aproveitar esse poder de fogo que a gente tem com as inteligências artificiais gratuitas lá disponíveis, mais Hermes Agent, mais a VPS para você fazer automações sem que você tenha necessidade de ter o seu computador ligado. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de assunto, tá? Que eu falo muito sobre isso aqui e sempre trago aí as melhores novidades sobre inteligência artificial, criação de aplicativos, automações, tudo isso aí em tempo real para te ajudar a ganhar dinheiro com inteligência artificial, beleza? Então, bora comigo que eu vou te mostrar todo o processo. Eu tô ficando muito feliz com a nossa comunidade agora aqui no canal, só que eu sou daquela filosofia de que a gente tem que usar esses modelos justamente para ter resultado. Eu sempre bato muito nessa tecla. E muitas vezes você fazer esses testes com os modelos gratuitos vai te ajudar justamente a testar os modelos e aí a criar os seus aplicativos, os seus sistemas, as suas automações. Se você quiser, eu vou deixar o link do blog deles aqui embaixo, que aí você pode visualizar, entrar e ver tudo isso aqui. Tem bastante coisa que eles falam, tá? Mas onde eu quero chegar aqui, principalmente, que, por exemplo, o Qwen 3.8... ele tem 2,4 trilhões de parâmetros, o que é bastante coisa. E aí, por exemplo, você consegue utilizar ele de forma gratuita baixando ele através do Olhama, que foi uma opção que apareceu aqui para mim. Só que eu não quero falar sobre isso porque eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como é que você usa o Olhama lá dentro do Cloud Code. Então você pode utilizar a mesma estrutura lá para você baixar o Qwen 3.8, só que os resultados não são tão bons. Principalmente o modelo ele está muito bom. Então você vai aproveitar esse poder aqui que o Qwen tem, que é de 2,4 trilhões de parâmetros, para conseguir um resultado expressivo e interessante. Você tem uma inteligência multimodal, que é como a gente fala quando o modelo ele consegue ver, e quando ele consegue ver imagens, significa que ele consegue literalmente entender o que está acontecendo ali no monitor. E talvez uma das principais novidades é que agora esses modelos eles estão entrando cada vez mais na ideia agêntica de loops, ou seja, ele testa, ele revisa, ele mesmo traz os erros e ele mesmo conserta. Então ele fica nesse loop até ele resolver o problema dele. Então, claro, para você utilizar o Hermes Agent, que é a minha sugestão aqui de agente de inteligência artificial, que vai de fato fazer tudo o que você precisa a respeito de criação de aplicativos e automações, que até então ele serve para muita coisa aqui que eu estou utilizando, e que eu estou inclusive com uma lista de espera para o meu curso de Hermes Agent, tá? Se você não está inscrito, a lista ela vai ficar aqui embaixo, clica aí no primeiro comentário fixado, ou na descrição do vídeo, onde você vai entrar lá na minha lista e assim que sair as informações, onde eu vou te ensinar a fazer todas as automações que eu utilizo aqui dentro do meu negócio, tá? De uma forma simples, prática, utilizando IAs pagas e gratuitas para ter resultados legais aí, e principalmente um bot de WhatsApp. Então, o link ele vai estar aqui embaixo. Se você estiver vindo do futuro, é só clicar no link ali que a página já vai estar esperando por você. Vale muito a pena. Te recomendo demais. De todo modo, ó, você vai ter que baixar aqui o Hermes Agent caso você não tenha. E você também precisa instalar o Node.js. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards onde eu explico especificamente tudo que você precisa saber para você conseguir fazer essa instalação direito, para você colocar lá as IAs. E aí, depois que você faz a instalação, você pode voltar aqui no vídeo se você quiser, tá bom? Uma vez que você fizer a instalação, você vai entrar no site que ele vai ficar aqui embaixo. Observação, muitas vezes eu tentei entrar no site através do link direto e ele não estava entrando. Então, você precisa digitar especificamente lá no seu endereço, tá? Caso você não consiga, foi uma coisa que estranhamente não funcionou para mim, então, muitas vezes você vai precisar digitar com o www, que é o site Token Holder. E aí esse site aqui ele começou a viralizar porque ele traz para a gente a possibilidade de utilizar vários modelos gratuitos. Eu estou assim, absolutamente chocado com o que ele consegue fazer aqui. Obviamente que você vai ter alguns limites, mas para testar o modelo, para poder fazer o uso gratuito por um tempo, e para poder aproveitar esse poder dentro lá do Hermes Agent, por exemplo, por que não testar, não é verdade? Então, você vai clicar aqui em Sign para você criar uma conta. Cria a sua conta, você vai receber lá no seu e-mail, e aí você faz aí o seu acesso. É bem simples, não tem segredo. E aí, galera, para usar ele não tem segredo. Você vai entrar aqui em Models, tá? Uma vez que você faça login. Aí, ele já tem alguns modelos, inclusive, que já estão, inclusive, em destaque. Que sempre que o modelo tiver essa informação com Input Price, Output Price e Cache Read a 0, gratuito. Opa, que delícia! Cremosinha pra gente. Quem não gosta disso é bobo. Olha o foguete. Qwen 3.8 Max Free. Sim, a 0. Vai ter limite? Obviamente, não existe almoço grátis. Vamos acordar para a vida, tá? Você pode testar em outros modelos. Você pode pesquisar aqui em cima Free, que ele aparece. Então,
o NVIDIA Nemotron, o Qwen 3.8 e o DeepSeek, todos free para você testar aí, tá bom? De graça, na faixa 0800. Como é que você usa então, Robson? Muito simples. Você vai vir aqui, ó, você tem a opção de colocar o endpoint direto do modelo. O que que isso significa? Quando você entra aqui, você tem esse aqui que seria o endpoint. Então você pode, por exemplo, colocar esse modelo. Se você for utilizar, por exemplo, o OmniHost para fazer a configuração desse modelo, você pode colocar ele lá como endpoint. Ou você pode colocar ele diretamente na sua inteligência artificial favorita. Nesse sentido, essa vai ser a informação que vai dizer para a sua inteligência artificial que esse é o modelo que você quer usar, especificamente. Mas você também pode colocar de uma outra forma, que é vindo aqui em console. Você vai ter aqui, ó, API Keys, clica aqui para você gerar uma chave API. Você vai clicar em Create Key, você vai dar um nome para essa chave API. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, olha o foguete, Never Expires, quantidade, pode deixar em 1 mesmo, cota ilimitada, né? Mas obviamente que ela vai ter limite. E você vai selecionar os modelos. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o modelo Qwen 3.8 Max, tem que estar com o Free no final. Você pode até pesquisar por Free para ficar mais fácil para a gente. Que a gente coloca os modelos free aqui, ó, para justamente nós já termos eles disponíveis aqui para a gente. Clica em Submit. Olha o Submit, eu devo ter ficado em cima do Submit, mas está bem embaixo aqui, tá? No lado inferior direito. Então agora a gente já tem a chave API, tem a base URL, é tudo que a gente precisa para poder alimentar o nosso Hermes Agent. Então eu estou aqui no meu Hermes Agent, esse aqui é o Hermes Agent Desktop que nós baixamos lá, correto? Para você fazer a inserção de um modelo, não tem segredo. Você vai clicar aqui no Open Settings. Você vai, então, aqui em Models, pesquisar aqui embaixo, ó, por Custom Endpoint, tá vendo? Setup Custom Endpoint, Local Custom Endpoint. Meu Deus, é a 4ª vez que eu falo isso. No HTTP aqui, nós vamos colocar a primeira informação que nós temos lá. Seria essa base URL aqui. Pode copiar essa informação, tá? Coloca aqui. E aí, na parte de API Key aqui, nós vamos colocar justamente a nossa chave API. Seria essa daqui, ó. Pode copiar ela e colocar lá. Copiou, coloca aqui embaixo, ó, nessa parte, tá bom? Tem também um Connect. Ok, agora eu vou fechar aqui para a gente poder pesquisar ele aqui, ó. Quando eu pesquiso Qwen, vai me aparecer os modelos API Token Router, tá vendo? Vai aparecer aqui o modelo Qwen 3.8 Max Free. Antes da gente testar o modelo aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos conectar o nosso Hermes com a VPS da Stay Cloud, que é onde nós vamos conseguir utilizar o nosso Hermes Agent independente do nosso computador. Deixando mais claro aqui, para você utilizar o Hermes Agent sem que você tenha que ter o seu computador físico e aproveitando as inteligências artificiais que você tem, você precisa necessariamente conectar ele com uma VPS, que é como se fosse um computador online que ele vai deixar o seu Hermes Agent disponível para você fazer a automação que você quiser. Então, por exemplo, se você quer que ele faça um atendimento para você no Telegram, um atendimento para você no WhatsApp, que ele faça ali o agendamento automático dos seus clientes, por exemplo, que é uma coisa que eu vou instalar no meu curso, você precisa que tenha essa VPS online. E aí a minha recomendação fica pela Stay Cloud, por quê? Porque eu testei outras VPS, tinha VPS mais barata no mercado, mas que não compensou, porque não me atendeu. A VPS ela enchia demais, estourava, era lenta demais e acabou não funcionando. E agora a gente tem a conexão com um clique para o Hermes Agent. Além de ter o deploy, obviamente, que eu vou deixar o link aqui para vocês. Você tem aqui, ó, essa opção para Hermes, ou seja, facilitaram muito a nossa vida, né? Não tem segredo, você vai clicar aqui em Hermes, onde você vai ter uma página totalmente dedicada, e olha que delícia, agora nosso Hermes a gente vai ter VPS, oh meu Deus, que coisa da hora! E como eles colocam aqui, ó, o Hermes Agent instalado numa VPS do Brasil, ele atende por WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, e-mail e terminal com uma memória só. Foi uma coisa que eu inclusive pedi a galera lá para poder implementar isso, tá? Eles correram, conseguiram colocar isso aqui no ar rapidamente. Então, eu já ensinei como que você coloca, mas eu ensinei da forma difícil, que é utilizando a chave SSH, que ela dá um pouquinho mais de trabalho. Mas agora a gente tem isso com apenas um clique. Você vai clicar aqui em instalar o Hermes Agent, tá? Você vai precisar de ter uma VPS conectada aí, então você pode utilizar o plano. Se você clicar no meu link aqui embaixo, você vai ter desconto na sua primeira aquisição. O VPS da Stay Cloud, ele já é totalmente dedicado, mas se você for precisar de mais potência, é só você ir aumentando aqui, ó, a quantidade de núcleos de CPU, memória RAM e SSS NVMe. Então, apenas de exemplo para você entender melhor, caso você não saiba exatamente qual a configuração você deve utilizar, no porte inicial aqui pequeno para mensagens, 1 a 2 CPU, e no caso, se você estiver iniciando, você pode começar com a configuração mais básica, tá? E ir subindo gradualmente conforme as necessidades.
Então, por exemplo, se você já tiver uma operação mais robusta, é interessante você investir, por exemplo, em 4 CPUs, 4 GB de RAM, 40 GB de SSD. Tem muita gente que recomenda aqui 8 GB de RAM para ficar muito bom, tá? E da mesma maneira, a grande porte, você pode aí precisar de 4 ou mais CPUs, 8 GB de RAM e 60 GB de SSD. Quanto maior for esse número aqui, mais potente, mais rápido, mais ágil. E aí, nesse caso, você aproveita esse poder de fogo aqui para poder manter sua máquina virtual rodando o tempo todo. E, ao mesmo tempo, os modelos Queen, DeepSeek, etc., gratuitos aí para você iniciar. Então, você consegue, com um investimento inicial baixo, ter um atendimento de WhatsApp 24 horas por dia, independente do que você estiver fazendo, tá bom? Se no seu caso você precisar de mais robustez, como eu expliquei, é só você aumentar aqui, você consegue chegar num resultado mais poderoso, tá bom? Selecionado tudo isso aqui, você clica em instalar agora, faz o pagamento e você já vai ter acesso ao Hermes Agent. Uma vez aqui dentro do painel da ST Cloud, você vai clicar aqui em VPS. E aí você pode instalar tanto o Hermes Agent quanto outros. No meu caso, eu vou fazer a instalação aqui agora. Eu havia feito do modo antigo, isso foi lançado depois. Eu vou clicar aqui, ó, dentro da minha VPS em gerenciar, para poder ter certeza que eu estou aqui dentro. Você tem aqui essa parte de apps. E aí é que é interessante da ST Cloud. Como a galera eles estão realmente focados em trazer essas automações aqui dentro, eles têm essa opção aqui, tá? Eu vou então clicar aqui para poder selecionar o Hermes Agent aqui embaixo, tá vendo? Eu rolo aqui para baixo, Hermes Agent, para dar certeza. Clico aqui, ó, selecionar Hermes Agent. Até então, no meu servidor, ele foi originalmente criado para N8N. Como eu não queria N8N e sim Hermes Agent, eu vou precisar reinstalar aqui, mas é coisa simples. Aqui embaixo, ó, eu vou colocar apagar tudo, tá? Para ter certeza. Já tenho outros backups, não preciso, que é uma coisa que a ST Cloud, inclusive, faz aí para você diariamente, dependendo do plano que você contratar. Vou clicar aqui em preparar servidor e instalar, tá bom? Daqui a pouco, na hora que ele fizer a instalação, a gente só vai fazer a conexão com o nosso Hermes Agent de forma simples e prática, para a gente finalmente testar aí o Qwen 3.8 Max, beleza? E tudo isso que eu fiz só foi necessário porque eu estava utilizando o modelo anterior, porque isso aqui é uma novidade quentinha aí para vocês, exclusiva do meu canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aí. O que a gente vai fazer então? Agora a gente vai clicar aqui em gerenciar para pegar algumas informações importantes. Salva essas informações aqui, por quê? O endereço ele vai ter que ser utilizado ali daqui a pouco, pode salvar o usuário e principalmente a sua senha. Então guarda essa informação em algum lugar e nós já vamos utilizar ela. E é bastante simples, você pode clicar aqui ou aqui fora mesmo, ó, em abrir, que ele vai abrir para a gente o Hermes, que ele funciona como uma central de controle do nosso Hermes enquanto VPS. Nós temos então as duas possibilidades. Você pode utilizar somente aqui, então se você utilizar por aqui, você também vai ter as mesmas capacidades, que aí você vai ver inclusive que essa aqui é a interface que algumas pessoas falaram, mas o meu Hermes é diferente, Robson, por que o meu Hermes é diferente? Porque a interface deles é essa interface online aqui, que está diretamente conectada com o Hermes com um clique aqui da ST Cloud, beleza? Então ok, a gente coloca então nosso username e mais a senha, clica aqui então em Sign In, ele entra, vou diminuir aqui o tamanho. Eu vou mudar aqui o idioma para português para facilitar a nossa vida, clicando neste botão, que aí vai facilitar só um pouquinho. Mas aqui também não tem segredo, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo só explicando essa parte aqui, comenta aqui embaixo para mim, que é porque para a gente não perder muito tempo. Basicamente ele tem as mesmas capacidades que você tem ali dentro do Hermes. Vamos começar então com o fato de que a gente precisa conectar esse gateway aqui online ao nosso Hermes Desktop. Eu vou clicar aqui em chat só para você ver. Você observa que ele inclusive utiliza o próprio CLI do Hermes para poder usar aqui como motor na hora de fazer as conexões, tá? Mas fica tranquilo que apesar de ser um pouco assustador, não tem nada demais aqui não. Você vai observar que não há nenhuma seção aqui. Por quê? Porque ele basicamente sai daquele ambiente 100% offline para um ambiente online aqui de VPS. Essa que é a grande diferença. Então, a gente precisa basicamente comunicar para o nosso computador que a gente vai fazer essa migração, essa configuração. Então a gente precisa pegar tudo que a gente tem dentro do nosso Hermes no computador e jogar ele aqui para dentro do nosso ambiente remoto. Então a gente vai pelo caminho mais simples, que é o seguinte: eu pedi para ele, ó, faça um backup do meu Hermes atual para eu uploadar no Hermes Remote via VPS. Com isso, ele vai criar para a gente um backup, ele inclusive dá o próprio caminho aqui. Vou copiar aqui, vou voltar lá. Aqui no menu lateral esquerdo eu vou vir em System. Aqui embaixo eu vou ter uma parte de o backup. Create backup, download backup. Nesse caso aqui, ó, nós vamos clicar em Restore Upload. Então eu vou clicar aqui, ó, em Choose Restore Zip. Na verdade era para estar em português, mas enfim. Vou selecionar essa
esse arquivo seria esse aqui, tá vendo? Talvez esteja um pouco pequeno para você, mas é porque nesse caso a gente precisa dele. Ele vai trazer as principais configurações, exceto as seções. Então, as configurações de memória e outras coisas, ele já vai saber aí pra gente, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em Restore Upload, clicar em Restore, e aí dele a pouco ele vai trazer pra gente aí esse backup já restaurado com as nossas configurações. Ah, já até começou aqui, ó. Vamos lá. Ok, agora que o nosso Hermes já tem aqui, por exemplo, as nossas configurações, ele trouxe principalmente os modelos, que era o que eu queria. Eu vou então agora fazer a configuração de conectar o Hermes Agent com esse nosso outro Hermes, tá? Seria o Hermes Desktop. Nós vamos vir aqui em cima nas configurações, você vai vir aqui em Gateway, que é aqui que nós vamos fazer justamente a conexão entre o nosso Hermes e esse Hermes lá. E é por isso que é tão mais simples, porque a gente não precisa fazer todas aquelas outras configurações que nós fizemos da forma anterior. A forma anterior ainda continuou funcionando, só que aqui nós vamos ter essa central a mais e essa facilidade aí na hora de fazer esse gerenciamento. Aqui está como Gateway Connection, vamos clicar aqui em Remote Gateway, que nós vamos utilizar esse Gateway remotamente, né, que está ali conectado na VPS. Nós precisamos colocar aqui então justamente a URL, que seria a URL que nós temos lá da Stay Cloud. Vou clicar aqui em Gerenciar, que é justamente essa aqui, ó, é esse endereço que nós vamos precisar colocar nele. Então vamos copiar aqui esse endereço, vamos voltar lá no Hermes, vamos colar esse endereço aqui. Você pode colocar um HTTPS aqui, tá? 2.//, porque ele não vem dessa forma. Você vai clicar aqui em Sign-in, porque ele está me informando que esse gateway utiliza username e password. Clica aqui em Sign-in, para você justamente colocar as informações novamente. Aí a gente vai colocar novamente o nosso usuário e a nossa senha, beleza? Coloquei aqui então as informações, vou fazer Sign-in, que agora, ó, conectado através do username e do password, correto? Tá, então aqui conectado. Caso necessário for, você precisa reiniciar o Hermes para que essa configuração aí seja aplicada, tá bom? Como ele agora tem, por exemplo, os nossos modelos, tá? Se você não fizer esse backup antes, ele não vai puxar os modelos, só que a gente está sem as seções. Beleza, galera? Então aqui nós temos então as nossas informações. Observe que os meus modelos já estão aqui. Eu poderia configurar eles aqui também, tá bom? E nesse caso, como eu estou utilizando essa conexão VPS do Hermes, eu aproveitei para poder perguntar para ele como que funciona essa conexão entre Hermes. Porque quando você faz ali o VPS, ele se torna um Hermes que funciona naquele ambiente. Então, quando você observa comigo o seguinte, aqui no Gateway, a gente está aqui como Remote Gateway, tudo que eu fizer vai acontecer lá na minha VPS, correto? Na hora de eu fazer ali as minhas configurações, as minhas automações, elas vão necessariamente conversar com o meu Hermes Agent. Agora, por outro lado, se eu quiser continuar utilizando ele apenas offline, eu utilizo ele como um local gateway, tá? Então, assim, VPS continua funcionando lá normalmente, mas eu ainda tenho o local gateway. Só que aí, qual que é o meu objetivo aqui? Fazer com que os dois conversem automaticamente. E isso vai demandar uma configuração específica, que é justamente a configuração que vai fazer com que ele aqui fale com o meu Hermes Agent VPS, que até então eles estão trabalhando em ambientes diferentes. Não sei se você entendeu, mas basicamente é assim. Ele precisa disso para que na hora que eu fechar o meu computador aqui, ele consiga continuar trabalhando. Então, na hora que eu for colocar ele lá para o WhatsApp, para um Telegram da vida, de forma automatizada, qualquer coisa assim que não vai depender exatamente de eu estar localmente aqui, especificamente aqui, ele vai ter que ir lá nessa memória que está lá na nuvem, nessa VPS aí da Stay Cloud. Se você quiser que eu te ensino como é que você faz para poder conectar os dois, comenta aqui embaixo que eu vou te ensinar direitinho, tá bom? Se você tiver gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo também se você pretende utilizar o modelo 3.8 Max, que é muito bom, foi ele inclusive que me trouxe essas informações aqui. Você pode usar ele exatamente da forma como você preferir. Ah, claro, não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho das notificações, hein? Vou deixar 2 vídeos especiais aqui para você falando sobre Hermes Agent, que é a preparação aí para o nosso treinamento. É isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo e olha o foguete!